morning, good afternoon, good evening to every one of you. It's a pleasure to see that over 170 of you have joined this great webinar, and you are very welcome to share your name and where you are calling in from in the chat, just as Bruna just said. It is a huge privilege for us at the International Confederation of Midwives, at FIGO and WHO HRP to welcome you to this webinar, which will share some insights from a collaborative project that we are working on that we hope will support and encourage many of you. This collaboration between ICM, FIGO, and with the support from WHO, HRP, is focusing on interprofessional collaboration. Many of you who work with midwives, with doctors, obstetricians, and gynecologists know the importance of working together for the best of women and their newborns. In this project, we are utilizing a gender transformative approach on how we can increase access to services for women and for girls. And we are also working very hard how we can foster this interprofessional collaboration between midwives and obstetricians and gynecologists. In this program, we are focusing on 5 countries: Nepal, Bangladesh, the Democratic Republic of Congo, DRC, Sierra Leone, and Mozambique. And we are immensely grateful to the midwifery and obstetrician and gynecology associations who are involved, and to all the midwives and doctors who have been involved thus far and will be involved in much more looking forward. We are really, really happy to have you here. So after these words from me, I'm Anna Foglas. I'm the Chief Executive for International Confederation of Midwives. I want to give back the word to you, Bruna, and welcome you all once again. Thank you. Hi, I believe it's me that's coming into the conversation now. Thank you for that, Anna. Nice to see you all here. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Sab Franklin. I'm a midwife advisor at the ICM. I will be giving you a little bit of background about the initiative that Anna introduced before leading into our speakers. And I will have some help from my esteemed colleague, Vedra Karen at FIGO. So next slide, please, Bruna. So we had a little bit of an opening there from Anna, and the ICM contribution to this program of work includes a few different things. One is focusing on our essential competency for midwife practice, the competency 2, which refers specifically to sexual and reproductive health and rights. And this really is a clarification of the midwife scope of practice concerning the provision of preconception care, family planning, and comprehensive abortion care. We have also, as part of the dissemination of the essential competency 2 and the sensitization of that competency, translated quite a lot of our documents to Portuguese to meet the needs of our fantastic colleagues from Mozambique. And you can see a list of these translated documents in this slide. Next slide, thanks. Another part of this initiative for ICM was holding the International Stakeholders Meeting for Collaborate for Women. That was in Nairobi in the beginning of September. We are fresh back from that event where we all had the most amazing experience of collaborative conversation between women's advocacy groups, obstetricians, gynecologists, midwives, and our implementing partners from the global stage.
a lot of focus on lifting women's voices and how we can achieve effective collaboration for increasing access to family planning and comprehensive abortion care services. Next. I think we might have hopped one there, but we can take it quickly. We also are engaging in supporting our 5, if you just go back one slide, Bruna, I think, our 5 focus countries with capacity building workshops focused on rolling out family planning and comprehensive abortion care services provided by midwives. But now I will hand over to Vedrina, who will tell you a little bit more about FIGO's contribution. Thank you so much, everyone. And thank you to Zab. I will be speaking a bit about FIGO's contribution. As Zab has said, Bruna, I think we may need to go back just one slide, but I can kick us off nonetheless. So our 2 sets of deliverables have been interrelated but slightly different. So FIGO's work has focused on supporting the uptake of a competency-based approach to education in family planning and comprehensive abortion care using the WHO Family Planning and Comprehensive Abortion Care Toolkit for the Primary Healthcare Workforce, which is a best practice document for the skills, attitudes and knowledge needed to deliver FP and CAC services most effectively. The first phase of this project has centred on needs assessments and gap analyses in our 5 project countries. So to facilitate this work, country teams have set up their own respected task forces composed of government representatives, WHO country offices, midwifery associations and other relevant stakeholders. And this group has been crucial in supporting the work of our deliverables in this first phase. The first one of which was conducting a high-level needs assessment detailing how curricula is created at a national level and giving a broad overview of FP and CAC curricular gaps relative to the WHO toolkits. Next slide, please. So the aim of the toolkits, just to touch on them quickly, is really to address the need that family planning and comprehensive abortion care is part of primary healthcare, but it's often poorly provided and missing from training. So the toolkit consists of 3 parts. Volume 1 primeira, as competências necessárias for high quality family planning and CAC services grounded in the latest evidence and guidelines. Volume 2 is a set of 25 evidence-based practical instruments to help educators, policymakers, and other relevant stakeholders implement a health education system that integrates the competencies described in Volume 1. And Volume 3 is a dissemination, implementation, monitoring, and evaluation guide intended to facilitate accelerating global awareness, uptake, and use of the competencies. Moving to the next deliverables. As equipas do nosso país desenvolveram especificações country-specific roadmaps for short, medium, and long-term priorities for curriculum development and estão agora. And my lovely colleague Joanna from Mozambique will Joana vai falar mais tarde sobre este processo. Sociedades estão no processo de apresentar uma avaliação mais aprofundada. That will consider how to integrate the breadth of the core competencies. That's all from me. Back to you, Zab. Okay. Obrigada. Thanks, Vedrina. So together, I think vamos passar ao próximo slide, will reveal a que vai revelar aquilo que estamos a fazer juntos. Dos produtos da reunião de setembro, as 2 conclusões que tiveram, as declarações conjuntas que as 2 organizações apresentaram, ICM e FIGO, apresentaram como agem nesta situação. Todos os cuidados da gestão natal das mulheres. E o objetivo é trabalho continuado, corretivo. E estão a ligar todas estas informações. At the moment, these statements are in draft form. Next slide, please.
Em conjunto, estes relatórios e as nossas conversas focaram-se nessa colaboração profissional, equitativa e transformadora de género. Vamos apresentar então o nosso primeiro orador, que é o presidente da Federação de Ginecologia. Também é orador na Universidade de Nairobi, onde trabalhou nos últimos 15 anos. Tem muitos outros títulos prestigiantes. Mas para encurtar, vamos já ouvi-la. Quero reconhecer o trabalho de toda esta colaboração entre a FIGO e a ACM. Não podia ser melhor. Vamos falar sobre hoje. Está a desejar um feliz dia de contraceptivo. Todos nos identificamos com isso. Uma escolha para todos. Intenção e decisão e acesso. Infelizmente, no caso da contracepção e do aborto, duas áreas muito emotivas, mas sabemos que são centrais para assegurar a reprodução sexual e os direitos seguros e de qualidade. Há restrições sociais, legais e mesmo financiamento, que criam muitas lacunas no cuidado. Começamos a ver esses cuidados a serem esquecidos. Estão a ficar cada vez mais limitados como profissionais de saúde. Mas quero que refletimos isto como um coletivo. A agência, acesso, intenção e direitos. Onde está a nossa voz coletiva? Não cuidamos dos doentes? Não respeitamos todas as nossas obrigações? Gravidezes não planeadas e arriscadas e abortos arriscados. Não devia acontecer. Sobretudo no século XXI. Devíamos poder dar serviços que são considerados essenciais e que salvam vidas. E, ao mesmo tempo, mantém a mulher confortável para poder continuar a vida produtiva. Quais são as consequências? E gosto muito de números. Uma mulher a cada 2 minutos que atendem é inaceitável. Particularmente nestas situações. A mortalidade, fístulas, infertilidade, até morte. Consequências mentais. 200 milhões que querem evitar uma gravidez, mas não têm os meios para isso. Aborto não seguro, 25 milhões acontecem todos os anos. Quando falamos de empoderar as mulheres para fazerem escolhas reprodutivas informadas, é uma necessidade. Mas assim que mesmo que engravide, consegue ter o bebê que seja desejado. E quando não quiser engravidar, e no caso de facto engravidar, poder ter acesso a um serviço de aborto seguro, como parte dos serviços de saúde. Os contraceptivos muitas vezes não são pensados como uma questão de mulher. $3 para cada contraceptivo. E quando você é jovem, um adolescente, e tem esse serviço essencial, para quase $4. A nível de produtividade económica
há um potencial de 10% de aumento. This is a no-brainer. Contraception is a development agenda. It has implications beyond the immediate Tem health implicações muito para além do... The financial burden on the health system is reduced. Pregnancies, childbirth, neonatal care. You get babies that you para podermos ter filhos que possam, de facto, podemos de facto cuidar deles. A contracepção tem que ser inserida como uma ferramenta necessária. Abortos efetuados a tempo seguro para amplificar os retornos que temos da saúde em relação aos procedimentos sem segurança. Nos adolescentes há um efeito de cascata. So how do we link these two? We talk family planning or contraception, and we also talk about comprehensive. E também falamos de cuidados de aborto compreensivos. Não queremos que depois do aborto elas regressem novamente. Portanto, temos que ter uma prática de contraceptivos. Para poder ter uma maternidade segura. Temos que dar tempo à mãe para cuidar do seu filho, acabado de nascer. Voltamos a introduzir os contraceptivos. É esta integração das duas situações que reforça a autonomia reprodutiva da mulher e os seus direitos, mesmo para o sistema de saúde, para conseguirmos chegar aos direitos universais de saúde. Não é tudo. Temos que ligar os contraceptivos e um cuidado compreensivo do aborto, de uma forma dinâmica, uma redução da taxa de fertilidade e a taxa de natalidade dos adolescentes. Devem dar a oportunidade à mulher de ser produtiva. É algo que temos que articular. O risco da infertilidade e de infecções de bexiga, e isso é para não falar de cancros reprodutivos. Cuidados pós-aborto. Tem que se ter uma política de contraceptivos que promova a utilização de preservativos. Ligar tudo isso a objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Faz parte da agenda do desenvolvimento. Planeamento familiar. Reduz a pobreza e leva as mulheres a uma melhoria da saúde, a qualidade da educação. Porque se engravidam têm que sair da escola. Redução das desigualdades. E até tem um papel na ação climática. Instituições fortes e justas. Acima de tudo, parcerias. Vamos começar com esta parceria com a ACM e com a FIGO e a WHO, Organização Mundial de Saúde. A nossa voz coletiva, não só como foram dito, educar para a paz, mas a defesa e a responsabilização, que é algo que os doentes merecem. Todas estas diretrizes, todas estas diretivas devem centrar-se no trabalho em conjunto. Kahara, I'm so sorry, but em relação, já pedi desculpa, vou ter que acabar. It's fantastic. I'm very sorry. That's a hard job for a moderator. É muito complicado para um moderador ter que acabar o discurso. E está a agradecer. Partnership, collective voice and agency to resist the pushback on women's sexual and os direitos reprodutivos da mulher. And the interplay with em relação à autonomia reprodutiva da mulher. And economic development countrywide.
Fantástico. Fantastic. And please forgive me for Peço desculpa por interrupting you. interromper. I'd like to offer E the agora mic now to vai passar Liliane Nkonge, o who discurso à is Liliane a Nkonge. civil society representative. Liliane is a dedicated sexual reproductive É health perita and na rights saúde expert, reprodutiva, currently serving as a deputy director technical for the FCDO-funded WISH2 project at International Planned Parenthood Federation in the Africa region. Welcome, Liliane. Bem-vinda. You've got about 5 Tem 5 minutes, minutos, and peço have to que be seja very rápida. strict. And please forgive me for that. Go ahead. Boa tarde a todos. Hello everyone, and thank you Agradeço to ao FIGO, FIGO. ICM and partners for bringing this forum Estão a fazer este together. trabalho em conjunto. And as we celebrate the World Contraception Day, I will share Vai how IPPF is partilhar como a committed to EPPF upholding sexual and reproductive health está a and manter rights, os direitos some of the sexuais das leading mulheres e da voices reprodução. and some of the lessons that we've learned. I will try to be Vou tentar ser brief, breve. but, manage the time. Next slide, please. Como sabemos, So as we all know, IPPF is a global healthcare provider. We são are known conhecidos for pela advocacy defesa more, but our teams on the ground are known for delivering care more. dos direitos da So, mulher. we have São pioneered pioneiros health no care planeamento for familiar contraception in many countries in the world, e continuam a and fazer we este continue to trabalho do this work even in the most difficult settings em like vários países, Sudan and Gaza neste caso and Sudão other e Gaza Gaza. areas. Next slide. So when we look at person-centered Quando care from IPPF, we reconhecemos recognize the role of quem é both que provider. faculta os Okay, serviços, so we look at it from olham client da rights perspectiva dos perspective direitos dos and also the clientes pivotal role e of das the necessidades provider de quem that faculta o both guest serviço. speakers have spoken to. And it's Tudo all tem a ver about com voice, a choice nossa and voz, access, com a escolha e competence com o and we've acesso. spoken about. Next slide. And I would like to challenge us when Quando we vou look para o campo, to the field, often the client rights charter is somewhere in the background. Can you bring it to the front, please, so that it reminds us a little bit more? o que So pretendem what as do mulheres? women want? Ter They want direitos, their rights sem right atraso. now, without delay. And so in the era of misinformation and Precisam de control controle. that we are seeing, they want that accurate information that is up to date. As They pessoas want to têm be que ter able to acesso access ao serviço healthcare de saúde. without suffering, Precisam de bias. They escolher want choice. quais são os melhores Professors cuidados e have os spoken métodos. about that a lot. The human dignity in Antes de care, cima, antes de tudo, safety, precisam de privacy, privacidade, segurança, conforto e confidentiality and more. dignidade quando recebem In esse the context cuidado. of interprofessional collaboration, continuity of care, Precisam também de comprehensiveness, that confidencialidade. is what clients are looking for. They don't know the differences between professions. What they know is the care they want. And they Querem que want nós us to ouvimos listen os seus to their problemas opinion and e do que os different levamos em assessments. consideração. Next slide. So how is the IPPF? So before that, Quero I want to highlight two salientar dois challenges. The desafios. professor has spoken to the stereotypes and the norms that hold women back, especially around SRH and gender. They are living with us and they are a significant barrier, as well as O papel do the role poder of power. And professor has spoken to e that dos a bit as well. estereotipos. So can we shift from professional Precisamos de power poder to para empowering poder our clients instituir to as own their nossas own alterações. health? Can we challenge provider hierarchies that limit referral? E for precisamos de best-in-class care? cuidado mais I think abrangente, those are some of the areas that we are really making do qual huge são necessários investments bastantes in. investimentos. Can move to the next slide. Como é So que how a is EPPF IPPF pode expandir expanding person-centered a quality poder care to more women, incluir mais more pessoas? people, in more places? São algumas These are some of the das few abordagens que approaches that sublinho, we highlight from our Come Together Strategy 2028 que that está is disponível available online. expanding choice, Esta including estratégia infertility care, abortion care as well. é And alargar o access, acesso especially in a humanitarian áreas mais areas rurais. and advancing digital and self-care. And I'll give Vou a dar few então alguns examples. exemplos. Next slide. Um An exemplo do example Sudão, from Sudan, where from the feedback we got da from informação que mothers nós and recebemos, women around the difficulties accessing health da facilities dificuldade de aceder during a conflicts and also the institutos de danger saúde of durante os STD. conflitos Our member association SFPA developed the e first arranjaram ever mobile uma clínica telemedicine móvel clinic, and que consegue here women chegar are able to a alta get velocidade, high speed tem consultas de video vídeo consultations with e especialistas, specialists in Sudan and beyond. Gender-based violence cuidado care is also offered there. que está Digital integrado integrated digitalmente. referral system is there.
que socorre mais de 8 milhões de mulheres and that is expanding from River Nile to other em mais de 15 estados. We can go to the next. So, E how the como é que a voz das patient mulheres está a mudar? deliver care. We also addressing the stereotypes and social norms, and our award-winning digital campaign, Precisamos de Common Senses, falar de uma forma do senso comum para mudar a narrativa. Nigeria, Mozambique, Ivory Coast, and including even other non-target countries like Kenya, we were on it. So it is O necessário é amplificar as vozes das mulheres nestas comunidades que precisam de ser ouvidas. What we've learned from the next slide. Aprendemos que temos que nos centrar nas mulheres. Temos que afirmar a dignidade e a autonomia. Tem que ser generalista. Temos que conseguir abordar todo o espectro da saúde reprodutiva e sexual, incluindo a fertilidade. Sobretudo, ir mais além. O que aprendemos com as histórias destas senhoras? Next slide. Last slide. What we've learned from the Common Senses narrative is that audiences are interested. As pessoas têm interesse neste campo e pedem mais informação. E estamos a trabalhar para expandir toda a nossa fonte de informações. What we are realizing is that value-based framing is acceptable. Temos que salientar toda a autonomia, os direitos e os trabalhos de igualdade para conseguir atingir e influenciar os auditórios. Narrativas positivas são muito importantes para nós nos Common Senses. Obrigada, é tudo da minha parte. Obrigada, Liliane. Mudar do poder dos clientes para os clientes, tirar o poder das hierarquias dominantes. O cuidado connosco próprios e, sobretudo, a escolha, a continuidade e a dignidade. Now I'd like to hand over the mic to one of our 5 focus countries, Vamos agora passar para Moçambique. Dr. Joanna Churanga, uma obstetrista ginecologista que representa a Sociedade de Figo. Bastante envolvida nesta iniciativa. Olá, Joana. Oi, boa tarde. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I will speak in Portuguese, my maternal language. Vou falar em português. Ok, eu vou falar rapidamente daquilo que é implementação do projeto de fortalecimento das competências dos provedores de saúde nos conteúdos de acompanhamento familiar e cuidados comprensivos de aborto em Moçambique. Como nós sabemos, o Moçambique já implementa os programas de planeamento familiar e cuidados comprensivos de aborto. Existem fortes oportunidades para esta implementação, porque os planeamento familiar e cuidados comprensivos de aborto são oferecidos nas mesmas salas. Esta integração facilita. A abordagem desta implementação é baseada em direitos humanos, quer para o aborto, assim como para o planeamento familiar. Ao nível programático, como país, estratégias para melhoria, uma das grandes estratégias para melhoria é a atualização do currículo, quer do planeamento familiar ou do cuidados, cuidados comprensivos do aborto, quer assim os documentos estratégicos do Ministério já prevê esta atividade. Ainda mais a implementação do nosso programa aqui no país, uma vez que já está previsto. Joanna, I'm sorry to interrupt you. I gave it about 1 minute to see if it would resolve itself, but we just have to make sure the translation is working. Vejo que a Zap está a ouvir. Sorry.
Can I jump in? Yes, go for can it. we ask Rita, our interpreter in Portuguese, to switch to the English channel and interpreter in English in the English channel, please? Yes. Alô? Oi, Bruna? Joana, pode prosseguir. Desculpa, obrigada. Algum problema comigo? Não, Joana, pode prosseguir. While they're sorting it out, Joanna, I'll just let you know that when we get the I'm not sure. Joanna, can you hear me? So, Joanna, you can proceed or go. Joanna, you can keep going now, please. Okay. Thank you. I think what you should do is just go back to the start. We'll allow time to catch up with the technical difficulties. So you take a big breath and start from the beginning. Thank you. Hello? Posso continuar? Posso continuar? Ok. Então, dizia que ao nível de Moçambique, os documentos estratégicos, quer de planeamento familiar, assim como de cuidados do aborto, prevê a revisão curricular e a revisão desses conteúdos. Aí facilitou o nosso trabalho com o Ministério, que a primeira abordagem foi apresentar este projeto ao Ministério, fomos bem recebidos, criação de task force com organizações que implementam o planeamento familiar e aborto aqui em Moçambique, algumas organizações como Pathfinder, o IPAS, DKT, a PARMO e a própria OMS, onde fizemos vários encontros para partilhar alguns achados das visitas que nós fizemos. Porque neste trabalho, depois visitamos várias instituições, selecionamos 3 instituições daqui de Moçambique, sendo 10 do nível médio e 3 universidades. Visitamos para fazer a linha de base, ver como é que está, como é que as instituições implementam estes conteúdos nos seus currículos. Dentro de algumas constatações que nós vimos que o país tem um currículo aprovado pela entidade reguladora, isto para a instituição de nível médio, que é o Ministério, tem um currículo, todas as instituições de nível médio usam este currículo, quer instituições privadas ou públicas, todas usam um currículo aprovado pelo Ministério, enquanto que as universidades, cada um tem seu currículo, não tem nenhuma uniformização do currículo entre estas instituições do nível superior, eu falo de universidades que formam médicos. Vimos também algumas constatações que não há uma formação psicopedagógica regular para as instituições. Vimos também que os tutores que acompanham os estágios não têm treinamento nesse currículo baseado em desempenho. Foram uma das constatações que nós vimos. E traçamos algumas ações. Mas antes vale a pena falar dos desafios que nós temos para trabalhar com algumas instituições. Temos muita burocracia para ter acesso a alguns documentos, como currículo. Agora estamos na fase de ver currículo destas instituições e não tem sido fácil termos acesso ao currículo, mas aos poucos vamos começando a ter, estamos a ter, mas não é fácil. Outros desafios que nós temos é a indisponibilidade do corpo docente para estarem alinhados conosco e nos explicarem rapidamente como é que é o trabalho que eles estão a fazer. Então, dentro das constatações que nós tivemos nas visitas, traçamos alguns planos de ação para ultrapassar estas questões. E dividimos em fase. A primeira fase, ou seja, a ação imediata que nós sugerimos que deve como atividade, temos primeiro a advocar para a uniformização de processo de formação, quer nível privado ou nível
público, ou seja, o currículo tem que ser implementado da mesma maneira, independentemente da instituição ser privada ou pública. Temos também advocar nessas instituições para que haja um limite de número de alunos para a formação, para as turmas, porque isto facilita a aprendizagem, porque o currículo prevê 30, mas na prática encontramos 60, 40, então queremos que isto advocar para que seja uma uniformização. Vamos também advocar para que haja uma formação psicopedagógica de forma regular para essas instituições, para garantir que o currículo baseado em desempenho seja implementado na íntegra. Isso são ações imediatas e a médio prazo nós propusemos algumas atividades que que o currículo implementado tenha mais componente prática em relação à teórica, porque nesta avaliação também vimos que não há muita uniformização, há instituições que têm mais teoria que em relação à prática, e temos outra atividade que é influenciar, ou seja, criar condições para que as instituições passem a usar docentes treinados nesta metodologia. E, por fim, como as universidades trabalham de forma não alinhada com ao Ministério, vamos trabalhar de forma com as universidades para que implementem um currículo baseado em desempenho, treinar docentes, alinhar o currículo, pelo menos no que diz aos conteúdos. Aqui sabemos que é difícil, se calhar, trabalhar no currículo, mas passamos a, como somos uma associação de saúde técnica, profissional, nós passaremos a influenciar para que estas universidades passem a transmitir os conhecimentos de ginecologia e obstetrícia alinhados com as normas do OMS. Nós iremos trabalhar nesse sentido. E para a última fase, que a longo prazo, no fim disto tudo, esperamos advocar para que o currículo de formação, quer a nível médio e as universidades, esteja alinhado às normas da OMS e que todo moçambicano formado nessas instituições seja formado da mesma forma. Muito obrigada. Rapidamente, isto que eu tinha para apresentar. Respeitando os minutos que me foram dados. Tentei ser breve. Thank you to Joanna. That's great. Well done also, Rita, our lovely translator, when technical difficulties arise. Bruna, can you just tell me if everyone can hear me? Because I know that Tradução, não estou a ouvir. Por favor. Yeah, it's working fine, Zab. Just carry on. Okay. So thank you, Joanna, for that very practical Zab está a agradecer à Joana about getting different curricula into por alignment with the WHO alinhar os diferentes currículos de acordo com todas as diretrizes, com os cuidados sobre o aborto. Não é nada fácil. Há muita burocracia. Obrigada por todas as suas opiniões. Vou passar agora o microfone ao professor Goma Neraula, presidente de uma associação do Nepal, que nos vai dar a sua informação sobre essa implementação digital aos colegas de ginecologia. Obrigada. Tenho pena, não consigo visualizar por causa de problemas da internet. Nós conseguimos vê-la. A internet não está muito boa. Não consigo ver. Obrigada pela oportunidade e cumprimento todo o painel. Gostava de agradecer à ICM e ao FIGO por escolherem a minha sociedade para ser oradora nesta colaboração para as mulheres em relação aos contraceptivos e ao aborto, junta o FIGO e a ACM. Foi uma experiência maravilhosa em Nairobi.
Este tipo de colaboração é importante para os ideais globais de planeamento familiar e de cuidados com o aborto. Estas parcerias melhoram a qualidade dos serviços. No Nepal, a nossa instituição começou em 2016. Estamos registrados no Conselho do país. O nosso objetivo é defender os direitos da mulher. A questão do papel das parteiras é muito importante. Também está incorporado nos nossos princípios sobre as parteiras. A aplicação de todas as competências é inconsistente. Não é facultada gradualmente entre as parteiras. As parteiras não são integradas no sistema de saúde. Mas no nosso currículo, os estudantes são ensinados a incluir todos estes princípios, mas também têm oportunidades para praticar em cenários clínicos. Há muita implementação de todos estes cuidados. Quanto ao nosso sistema de saúde, as parteiras não podem praticar cuidados compreensivos do aborto. Precisam de mais treinos dos Centros Nacionais de Saúde. Não lhes permite fazer essa prática, nem cuidados de aborto. Estão a esquecer-se do treino do Sistema Nacional que lhes pode facultar o aborto. Nós lutamos bastante para a implementação do planeamento familiar. Há uma grande lacuna nesta parte da ginecologia. As hierarquias estão muito fechadas. As parteiras são completamente vistas, são postas em baixo da hierarquia. Temos que organizar uma forma de acabar com essas lacunas e arranjar protocolos conjuntos para podermos resolver esses problemas. Temos que partilhar a responsabilidade de todas estas medidas entre as parteiras e as obstetras. As prioridades que nós defendemos são algumas das coisas que já referi. O que interessa são os cuidados pós-aborto, o planeamento familiar e todos os cuidados com a mulher, que devem ser autorizados pelo sistema. Esta parte da educação é muito importante das parteiras. Todo o tipo de contraceptivos não são facultados sem o treino. Apenas esses contraceptivos têm que ser introduzidos através do Sistema Nacional de Saúde. É muito importante também apoiar a supervisão e fazer um serviço na educação.
para poderem formar pessoas competentes nestas áreas. Todo o tipo de treino e de serviço na educação, para obter os melhores conhecimentos e competências. Madam Goma. Yes, madam. I'm sorry to interrupt you there. Peço desculpa But if interromper. I summarize the Para journey that you are on resumir, in the fall, I see very strong words about interprofessional collaboration. estamos a falar de palavras muito fortes pela colaboração profissional e uma grande lacuna entre todos os seus currículos e depois o que acontece na prática. A formação precisa de mais investimento na formação de parteiras e mesmo todas as capacidades. Muito obrigada por partilhar alguns dos seus desafios. Vou passar agora o microfone à geração mais nova, ao David. Está aqui a representar a Federação Internacional de Alunos Médicos. Vai representar a voz de pessoas que vêm das instituições de formação. Força. Olá a todos. É uma honra estar aqui como parte da Federação Internacional da Associação de Alunos de Medicina. Vou começar por fazer uma pergunta. Todo este trabalho teve um grande impacto na próxima geração de técnicos de saúde. Nesta perspectiva multidisciplinar, considerando que os alunos dos dias de hoje vão ser os líderes de serviços médicos do dia da manhã, há dois pilares que podem transformar. Tem a ver com todo esse conhecimento. Estas duas abordagens podem salvar não só como somos formados, mas também como nos preocupamos com os doentes. Começando com as competências, estes fornecedores de saúde não só têm o conhecimento, mas têm as capacidades e a confiança para cuidar das pessoas no planeamento familiar, e cuidados do aborto significa ser capaz de fazer os procedimentos, mas ter essas abordagens com bastante sensibilidade e ética. Esta pesquisa foi feita da maneira como se integram. Os resultados foram impressionantes. Havia tópicos com uma cobertura moderada, mas a violência de género faltavam muitas vezes nestas discussões. Alunos que reportaram não sequer ter recebido informação sobre estes assuntos. E, neste caso, estão a criar um médico no futuro que não está preparado em relação à saúde e aos cuidados que as mulheres recebem. Estes currículos são adotados e adaptados de acordo com todas as diretrizes, mas muitas vezes são diferentes. Tanto por causa dos indivíduos que os estudam, ou então porque têm faltas e lacunas que os evita de ser eficazes. Estamos a tentar o nosso melhor para organizar os trabalhos feitos por estudantes. Nisso, o objetivo é a colaboração interprofissional. Os alunos de medicina reconhecem que tem que se melhorar os cenários das mulheres. Quando trabalham juntamente com as parteiras e os outros médicos, todas as competências e se agrupam e melhoram muito. O respeito desta colaboração
ajuda-nos muito na prática clínica. Há uma relação então combinada com vários profissionais de cuidados de saúde, que acima de tudo veem o respeito para reduzir a mortalidade infantil com o objetivo de chegar a um verdadeiro progresso. Em sumário, em resumo é que os alunos querem ser parte da solução porque querem colaborar, mas não podem fazer isso sozinhos. Temos então que agir. Pedem a todas as instituições de educação para fazer uma informação sobre a saúde sexual e todos os cuidados compreensiva e juntar equipas interdisciplinárias. Todas as vozes juntas têm mais força. Juntar a competência e toda esta educação para todos poderem participar, para poder dar uma saúde segura, equitável para todos. Esta é a chamada de ação. Trabalhamos juntos através das disciplinas e gerações para garantir que toda a mulher receba os cuidados que merece. Obrigada. Thank you, David. I don't think I even need to summarize because you had a great slide saying a summary. Não preciso de resumir porque os slides foram ótimos e mostraram-nos tudo. All levels of our professional a nível do empenho de todos os níveis, das várias profissões. Temos tempo para ouvir. Temos ouvido aqui da Organização Mundial de Saúde. Brief feedback about access to Algum, recordings and documents and the answering of questions after your presentation. Alguma informação sobre esta apresentação a nível das gravações. So go ahead, Ulrika. Thank you so much, Sab, and thank you to the previous speaker. Obrigada. Obrigada a todos os oradores. Vou ligar tudo, se tiver tempo. Technical guidance documents. A nível de, vamos colocar então nas diretrizes técnicas da Organização Mundial de Saúde. Em 2022 foi publicado as diretrizes do cuidado com o aborto, com todas as recomendações, várias recomendações da força de trabalho. Faculta todas as recomendações que são fidedignas e baseadas em provas, com focos muito fortes numa abordagem baseada nos direitos, num cuidado respeitoso. O objetivo é apoiar todos os Estados-membros para facultar um cuidado em relação ao aborto compreensivo. Um ano depois, publicamos o Manual para a Qualidade do Aborto, com recomendações. Depois do livro clínico, também publicamos um livro sobre competências e todas as ferramentas que ouvimos os oradores anteriores falar. Assim, o aluno de medicina fala que no currículo há falta de certas lacunas sobre os cuidados com o aborto. Todos os funcionários de saúde não lhes ensinam estas competências. Poder facultar um planeamento familiar de qualidade e também em relação ao aborto requer bastantes competências. Quais são as competências, então? É o vídeo sobre as competências, que são muito importantes. E foi isso que nós falámos. Seria um bom final e uma espécie também de introdução. Depois podem defender nos vossos países este tipo de competências no que respeita ao planeamento familiar. Bruna, pode começar o vídeo. WHO has developed a set of global competencies for the provision of family planning,
Foram desenvolvidas várias competências pela Organização Mundial de Saúde para atingir os mesmos padrões de qualidade dos cuidados de saúde. As competências têm a ver com o comportamento, conhecimento e as competências que precisa para ter um serviço de qualidade. Acima de tudo, a educação, a formação, como se faculta o serviço. As competências podem ser usadas por todas as pessoas que trabalham no planeamento familiar e cuidados com o aborto, desde os médicos especialistas. Como podemos utilizar essas competências no nosso trabalho? Estamos a ensinar, pode desenhar o seu curso de acordo com estas competências, com os resultados que precisam de ser avaliados. As competências têm que lhe dar capacidades para tanto os médicos poderem, os estudantes e os médicos poderem avançar. E para conseguirem, os alunos conseguirem aprender de uma forma equilibrada e irem vendo os progressos que pretendem alcançar. As competências foram concebidas para ajudar todos os profissionais a nível do planeamento familiar e cuidado do aborto. Podemos usar todas as competências. Pode ser utilizado este tipo de informação para treinar, para identificar todos os passos que são necessários para ajudar o doente. Os clientes têm que ser bem protegidos e ser levados com confiança para poderem ter um ensino de qualidade internacionalmente reconhecido. Estas competências definem os critérios que precisamos para poder criar práticas atualizadas e responsáveis e de acordo com os padrões internacionais. Estas competências são relevantes para todos os envolvidos. Todos que prestam os serviços de planeamento familiar e cuidados com o aborto. Todos esses conhecimentos e competências são necessários. Ao usá-los, toda a equipa pode garantir que o planeamento familiar é sempre facultado de uma forma respeitosa e tendo atenção às melhores práticas. Identifica as atitudes, o conhecimento e as capacidades necessárias para garantir que o planeamento familiar e o cuidado com o aborto é facultado de uma forma respeitosa e eficaz. Thank you so much, Zab. Muito obrigada, Zab. Passamos para si. A great film. Okay. Ótimo filme. So we Muito bem. Não temos tempo para falar das perguntas individualmente. Temos que acabar. Vamos fazer uma gravação, está disponível, tanto na FIGO como no ACM. Depois de terminarmos o webinar, vamos enviar um link com um questionário. E este questionário, quando for preenchido, terão acesso a um certificado. Vamos também partilhar links sobre todas essas informações que já estão no chat. São algumas perguntas que chegaram. Vamos falar então de algumas diretrizes em relação a essas perguntas. Em questões de legalidade, em relação ao aborto seguro, as parteiras e os médicos ainda têm que lidar com muitas complicações de abortos não seguros. Os cuidados pós-aborto são tão importantes como fazem parte de todo o processo. Há um guia com uma secção que fala mesmo das necessidades da população, de todo o cuidado pós-aborto. Também temos que lembrar a importância da defesa e do uso de contraceptivos em relação às mulheres, às comunidades, às famílias, para não serem restringidas a usar contraceptivos.
por não falar das coisas diretamente, por medo. É muito importante defender os direitos das mulheres. E todos estes parceiros de defesa das mulheres são os melhores. Portanto, muito obrigada a todos por terem estado presentes. Estamos muito agradecidos por terem ficado connosco. Vou agradecer a todos os nossos oradores, participantes e intérpretes. Thank you.